Mediunidade todos nós temos. Que a mediunidade é essa nossa faculdade que nos permite a comunicação com o mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual. Nós estamos hoje espíritos encarnados, porém, a faculdade do espírito ela não se limita à nossa condição material. Pelo contrário, nosso corpo físico nos permite ter possibilidades de se ver a cada momento fazendo o melhor uso dessa mediunidade. E a gente então, para trazer essa condição da gente perceber em nós essa normalidade, essa condição de que todos nós a temos, a gente lembrou de situações comuns no nosso dia a dia, onde nós em casa recebemos aquela intuição que a gente não sabe de onde vem, a nossa condição de repente sentir cheiro, que a gente não sabe de onde vem. E muitas vezes, por conta da nossa condição de não se ver buscando o entendimento desses fenômenos absolutamente naturais, a gente acaba distraído, não percebendo o acolhimento que ali, por exemplo, a gente possa vir a estar recebendo, as intuições, os pensamentos que podem estar trazendo para todos nós uma melhora, pelo menos na nossa condição de pensar, na nossa condição de estar ali em desequilíbrio, trazendo então aquele refrigério necessário. As nossas possibilidades através dessas sensações, que a gente não sabe de onde vem, nos traz a certeza de que não estamos sozinhos. E mais do que isso, faz com que a gente, atento, perceba que a vida de fato não cessa. A vida não acaba. Somos espíritos imortais e por conta dessa mediunidade que nos faz trocarmos informações, trocarmos sentimentos, trocarmos fluidos com essa imensidão que é o mundo espiritual, nos faz mais vivos ainda nessa nossa realidade material. Percebendo que por não estarmos sozinhos, jamais nos sentir desesperados, porque sempre teremos aquele espírito amigo, aquele espírito familiar nos conduzindo, nos acolhendo e mais do que nunca, zelando, nos direcionando. Mas para isso a gente percebeu que é necessário uma condição de se ver dentro dessa condição de troca de informações. Perceber que essa mediunidade ela não basta só termos. É importante que a gente se eduque diante dela e passe a fazer bom uso, cada vez mais construtivo, dessa ferramenta. Lembramos que nós estamos mergulhados num fluido chamado fluido cósmico universal, que nada mais é do que o pensamento de Deus, nada mais é do que ali estando todas as informações necessárias para a construção e consciência do nosso espírito. Só vamos ter acesso ao que há de melhor nesse fluido cósmico quando a gente dominar essa nossa capacidade de troca, essa nossa capacidade de se ver cada vez mais transitando nessa realidade espiritual que a gente nunca se afastou. A mediunidade é ponte valiosa unindo os hemisférios de vida e da morte físicas, eliminando distância e preenchendo o fosso separatista entre ambos existente. Às vezes, na nossa realidade material, nos vemos sim, cercados de amigos, porém sozinhos. A mediunidade estreita a distância que existe entre os corações que nos amam, que ora na espiritualidade estão. Essa percepção é altamente consoladora, mas absurdamente estimuladora. Porque o consolo parece que a gente se conforta com aquele recurso, com aquela busca de intercâmbio que vem de lá para cá. Mas uma vez consciente, a gente começa a nutrir e fazer crescer em nós o intercâmbio partindo daqui para lá, nos conectando no momento que a gente quer, nos fazendo se sentir o tempo inteiro
amparados pela nossa vontade e mais ainda, pela nossa capacidade. É isso que a gente precisa entender e valorizar. Faz sentido, então, a gente entender de uma vez por todas que jamais estaremos sozinhos. Essa nossa condição de fazer bom uso da nossa mediunidade nos faz intercambiar com os corações que a gente ama a todo instante. E uma vez, cada vez mais educado a essa percepção, meu Deus do céu, nos fortalece cada vez mais. Somos espíritos milenares. A gente já sofreu demais. A gente já sofreu demais e vem sofrendo. Mas hoje, com a luz proposta por Jesus, direcionando então todo esse conhecimento da realidade do nosso espírito, já estamos há algum tempo na possibilidade de bem adentrar esse percurso e inevitavelmente não mais sair. É isso que a gente tem que entender, porque a consciência, quando assume essa capacidade de entendimento desse processo, a gente não vai sair mais dele. Acelera o processo de elevação do nosso espírito. Faz com que a condição da nossa realidade seja cada vez mais produtiva. A gente vai precisar cada vez menos de dores, a ponto de um dia não se justificar mais senti-las. E é para isso que a gente precisa dos nossos recursos cada vez mais potencializados para esse bem, para esse processo cada vez mais positivo. Por não termos a consciência e não buscar se educar diante dessa mediunidade que nós temos, nós estamos largados a se ver intercambiando com aquela realidade que a gente não tem vontade de se conectar. Nós temos pensamentos que são nossos, negativos, que uma vez se conectando a pensamentos iguais, porém distantes dos nossos, potencializam a nossa realidade. E olha que interessante, a mediunidade nessa condição nos desperta a enxergar em nós esse mecanismo que, por conta dessa inquietação, nos chama a atenção para uma condição que até outro dia passou desapercebida. E o que é pior, de repente, hoje, tendo acesso a essa informação, a gente começa a perceber que há muito tempo eu venho sentindo coisas que não são minhas. Uma vez de forma consciente, se educando na condição de médium, sendo chamado para um trabalho na mediunidade ostensiva, a educação vai fazer com que o nosso corpo físico se torne um instrumento cada vez mais bem afinado. Então depende do médium, depende daquele que tem a mediunidade ostensiva desenvolver um bom trabalho por conta da afinação do seu instrumento. E como é que se afina esse instrumento? É fazer com que o nosso espírito, por conta da nossa consciência, se direcione a uma higiene mental necessária, para que a gente se veja cada vez mais capacitado a se colocar em conexão com aquilo que realmente é produtivo, que a gente consiga ter a possibilidade de filtrar aquilo que não é nosso e promover a condição de um intercâmbio cada vez mais fidedigno. Tudo isso faz parte de uma condição de trabalho efetivo daquele que se predispõe a ser médium, de forma ostensiva. Por quê? Porque esse trabalho nada mais é do que um trabalho promovendo o bem a quem recebe. Não é porque estamos aqui na matéria que perdemos a condição de se ver intercambiando com o mundo espiritual. No nosso sono, nós temos a possibilidade de se deslocar livremente pelo mundo espiritual. Já pararam para pensar onde nós vamos?
nós vamos exatamente onde a gente está conectado, aonde o nosso coração realmente busca estar. E será que nós somos capazes de admitir que muitas vezes o que buscamos não é tão positivo assim? É importante, porque até essa nossa condição de busca durante o nosso sono, diante desse desdobramento do nosso espírito, é uma condição que a gente aqui, se educando, pode começar a dominar. Pode fazer com que a gente venha buscar agora aquilo que realmente nos construa, por força da nossa consciência, por força do nosso determinismo, da nossa força de vontade, em manter o nosso pensamento sempre em busca de um padrão construtivo para o nosso espírito. Podemos facilmente entender o porquê de todas as casas espíritas muitas vezes serem procuradas por pessoas que estão passando por esse despertamento sem entender o processo, que nada mais seria do que: acorda, tu que está dormindo ainda diante dessa sua capacidade de interagir com o mundo verdadeiro. Vem para essa realidade. Vem fazer com que o teu espírito agora, se promovendo a esse entendimento, tenha muito mais facilidade de se construir, servindo, fazendo bom uso dessa nossa capacidade natural. Nós, espíritos, a gente não foi feito para sofrer. A gente até entende que pode aguentar, mas a gente tem limites. E esses limites, eles precisam ser evitados. A gente não precisa chegar no extremo da dor. Somos espíritos já com um processo de consciência encaminhado e temos a percepção de fazer com que a nossa consciência faça com que a gente perceba antes e se condicione a buscar um caminho cada vez mais seguro sem a necessidade da dor extrema. Mediunidade é a base fundamental de entendimento do nosso processo evolutivo. Sem a condição de entender a mediunidade, nós vamos continuar patinando. Importante, então, a sua relevância na nossa realidade espiritual. Sem ela, não conseguiremos. A nossa realidade material, ela é muito crua para a necessidade do nosso espírito. Se distrair com essa insignificância que a matéria é, nos afasta da realização do nosso espírito. E é isso que a gente tem que começar a se permitir entender. Voltar esse nosso olhar para a realidade espiritual sem mediunidade é impossível.